Graça e paz de nosso Senhor Jesus, compartilhando a palavra hoje no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui foi uma conversa com a mulher samaritana. E adorar é reconhecer o valor de quem ou o que adoramos. Adorar em espírito. O nosso espírito, todo o nosso ser, reconhece quem adoramos. Deus, como nosso único, suficiente, digno dessa adoração. Como Deus Criador, que não somente nos criou, mas cuida de nós. Nos ama, a tal ponto de seu Filho ser oferecido para nos salvar desse mundo, para nos libertar das garras de Satanás e nos dar a chance de salvação para nossas almas. Adorar em verdade é seguir os seus mandamentos, nos transformando, nos limpando dia a dia. O que o desagrada, ir deixando para trás, andando para frente, não desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. O nosso primeiro passo é reconhecer o seu Filho Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, nos diz assim, olha: Se com a tua boca, no versículo 9, se a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o teu coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em nosso coração cremos que Deus ressuscitou Jesus. Devemos confessar isso em voz alta, sem receio, sem vergonha, sem tropeçar na dúvida, e seremos salvos. Confessamos Jesus, ele nos confessará diante de Deus. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 32 e 33. Que diz assim, no 32, Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, nós confessando Jesus, Jesus também nos confessará a Cristo. Eu o conheço, ele me confessou. E isso ele fará diante de Deus. E devemos saber que Deus Jesus nos escolheu, nos aceitou. Em João, capítulo 15, no versículo 16, diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Então, nós confessamos Jesus. Agora, quem nos escolheu foi Ele. Então, quando às vezes nós falamos assim, nós aceitamos, isso daí não é correto, porque é Ele quem nos aceitou. Então, nós devemos confessar que cremos, que não importa a maneira que estivermos, Ele nos escolheu, nos aceitou e não nós a Ele. E quando o confessamos, o nosso nome será escrito no livro da vida. Isso está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, que diz: O vencedor
será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso aqui está confirmando o que está lá em Mateus 10, que como nós o confessamos, ele também nos confessará. E mostrará que o nosso nome está lá no livro da vida. Mas para que isso, né? Vamos lá no Apocalipse 21, no versículo 27, que diz assim: nela nunca jamais penetrará, isso na Nova Jerusalém, coisa alguma contaminada. Então, depois que Jesus voltar e nós estivermos com ele, definitivamente, está nos dizendo aqui que jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominações e mentira, mas somente os escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida. Então, a Nova Jerusalém, para aqueles que confessaram Jesus, seguiram a sua palavra, os seus mandamentos, se limparam das coisas do mundo, estarão seguros, sem essas abominações do mundo. Glórias, glórias, glórias a Deus por esse amor incondicional que Ele nos tem. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.